Então vamos começar essa aula estabelecendo a distinção entre os dois tipos de eletrônica que a gente vai estudar. A eletrônica analógica e a eletrônica digital. Muito bem. A eletrônica analógica ela é caracterizada por um sinal que pode variar infinitamente dentro de uma determinada faixa de valores. Então, uma faixa superior e aqui uma faixa inferior, e dentro dessas duas faixas, esse sinal ele pode variar infinitamente, assumindo qualquer valor entre essas duas faixas. Então, esse é um sinal analógico. Então, aqui a gente já pode escrever que ele é caracterizado pela variação, por uma variação infinita de valores de tensão ou corrente dentro de uma faixa de valores, ok? Então, como exemplo aqui, a gente pode citar os sinais sonoros, o som. Então, esse sinal aqui, sinal analógico, ele pode representar muito bem o sinal de uma voz, um sinal de uma música, enfim. Tem esse formato aqui. Um outro exemplo que a gente pode ensinar aqui seria um sinal que represente graficamente variação de temperatura. Variação da temperatura de um determinado ambiente ao longo do tempo também pode variar continuamente, assumindo diversos valores, quaisquer valores, dentro de uma faixa. Por exemplo, 0 graus Celsius e 50 graus Celsius. Dentro dessas duas faixas ele pode assumir qualquer valor. E por aí afora a gente tem muitos outros exemplos de sinais analógicos. Na verdade, a maioria do que a gente tem no mundo, dos sinais que a gente vê no mundo, são sinais analógicos, né? Os sinais sonoros de temperatura, os sinais de velocidade, aceleração, posicionamento, massa, tudo mais, todas são grandezas analógicas, tá ok? Então, é isso aí, essa é a definição aí de sinais analógicos, perfeito? Muito bem. Já os sinais ditos digitais, o que são os sinais digitais? Os sinais digitais, eles não têm uma variação infinita de valores como os analógicos. Eles só têm dois valores apenas, que são 0 ou 1. Então, quando a gente fala em eletrônica digital, a gente não está tratando mais de uma variação infinita de valores de tensão ou de corrente, de uma determinada grandeza. Não, agora a gente só tem para trabalhar dois valores. Ou 0, considerado aqui o valor baixo, nível baixo, ou 1, considerado aqui o valor alto. Então, só com 0 ou com 1 é que eu tenho a eletrônica digital. Tá ok? Então, essa é a distinção entre as duas eletrônicas. Mas aí vocês podem me perguntar, bom, na eletrônica analógica eu tenho uma variação infinita de valores, enquanto que na digital eu tenho apenas 0 ou 1. Isso não torna a eletrônica digital mais pobre, porque eu só posso representar as quantidades com dois números? Bom, essa pode ser a primeira impressão de muita gente, mas isso não é verdade, porque existem maneiras da gente transformar um sinal analógico em um sinal digital de 0 ou 1. Então, esse sinal analógico aqui, essa forma de onda aqui, ela pode ser transformada, convertida em um sinal digital, sendo representada só através de zeros e uns. Como isso pode ser feito, a gente não vai ver agora, porque não caberia isso, nós não temos base suficiente. Mas basta saber que essa conversão de analógico para digital é possível e em muitos casos é desejável, tá ok? Então, se a gente fosse representar aqui o sinal analógico em formas de onda, como a gente fosse representar o sinal digital em forma de onda, como a gente representou o analógico aqui em cima, esse sinal teria a forma de onda quadrada, ou seja, só seria 0, nível lógico baixo, ou 1, nível lógico alto, ok? Só seria zeros e uns, zeros e uns, zeros e uns, e assim por diante. Então ele deixaria de ter essa variação contínua para ser só o baixo ou alto, sem valores intermediários aqui no meio. Tá ok? Bom, dito isso, vamos apagar aqui para
facilitar o prosseguimento da explicação, vocês podem me perguntar qual é a vantagem em se usar sinais digitais, eletrônica digital, em detrimento da eletrônica analógica. Bom, são muitas as vantagens de eu representar um sinal na forma digital, tá ok? Vamos ver aqui essas vantagens. A primeira vantagem, vou colocar aqui vantagens dos sinais digitais. Existem, na verdade, dezenas de vantagens, mas nós vamos citar apenas as principais, as mais relevantes aqui para o nosso estudo, tá ok? A primeira vantagem é a facilidade de projeto. Então, aqui eu tenho o sinal digital e aqui eu tenho o sinal analógico. O que é mais fácil eu projetar? O que é mais fácil eu fazer a leitura, a gravação de um sinal? Um sinal que varia ao longo do tempo por infinitos valores, ou um sinal que só tem dois valores para ser representado, o 0 ou 1. É claro que essa forma aqui é muito mais fácil de ser lida, de ser gravada, de ser memorizada, de ser projetada. Então, você projetar um circuito que leia valores na forma digital é muito mais fácil, são circuitos muito mais simples do que circuitos que leiam valores na forma analógica, tá ok? Então, o primeiro ponto aqui é a facilidade de projeto dos sinais digitais em detrimento dos analógicos. O segundo ponto que nós podemos citar é o armazenamento, que é mais fácil na forma digital em relação à analógica, pelo mesmo motivo. É muito mais fácil eu guardar uma sequência de zeros ou uns do que eu guardar uma sequência aqui de valores que variam infinitamente ao longo do tempo, ok? Então essa é a segunda vantagem. A terceira vantagem que a gente pode citar aqui da eletrônica digital, dos sinais digitais em relação aos sinais analógicos, é a precisão. Pois é, a precisão é uma das vantagens. Vamos ver o porquê. Olha só, imagine que aqui, nesse sinal analógico aqui, eu vou pegar esse ponto aqui, tá ok? E nesse ponto aqui, eu tenha, por exemplo, 15,44 volts. Perfeito? 15,44 volts. Qual é a possibilidade que eu tenho de que eu colocando um circuito que vai fazer a medição desse sinal aqui, que por um problema de calibragem, um problema mesmo de ruídos externos ou influências de outros equipamentos, ao invés de eu ler 15,44, eu acabe lendo 15,49, por exemplo. É muito grande. Então, de 15,44 para 15,49, você pode pensar, é uma diferença pequena, mas é uma diferença pequena nesse ponto aqui. Se eu pegar essa diferença pequena e trazer ela para todos os pontos, para toda essa variação do gráfico, ela acaba se tornando uma distorção do sinal. Então eu não tenho uma precisão absoluta no sinal analógico, justamente porque, por ele representar valores tão precisos, com casas decimais, vírgulas, valores depois da vírgula, esses valores, por serem muito pequenos, eles podem ser facilmente distorcidos. Enquanto que nos sinais digitais isso não acontece. Como eu só tenho 0 e só tenho 1, eu só tenho dois níveis aqui de tensão, para mim transformar, para mim distorcer esse sinal aqui, se torna muito difícil. Qualquer distorção pequena que eu tenha aqui no sinal não vai fazer com que esse 1 aqui se transforme em 0, ele vai continuar sendo 1. Então qualquer aparelho que lê esse sinal aqui, lê essa distorção, ele vai saber que esse sinal aqui vale 1 e não 0. Porque apesar dele estar distorcido, ele ainda assim pode identificar essa distinção entre o 0 que está aqui embaixo e o 1 que está mais aqui em cima. Então é um sinal muito mais preciso, muito mais difícil de ser adulterado. Tá ok? E o quarto item, a quarta vantagem que a gente pode citar aqui, é uma maior imunidade a ruídos. Ruídos eletromagnéticos, né, pessoal? Justamente pelo mesmo motivo. Qualquer ruído eletromagnético num sinal analógico vai alterá-lo.
Enquanto que no sinal digital, um ruído aqui vai distorcer o sinal, é claro, mas o aparelho que estiver lendo, o circuito que estiver trabalhando com esse sinal aqui, vai identificar essa distorção como 1, ou seja, não vai transformar 1 em 0. Aqui no sinal analógico, qualquer ruído vai transformar 15.44 volts em qualquer outro valor. Aqui no sinal digital, qualquer ruído aqui pode transformar 1 em 1 mesmo, 0 em 0. Então qualquer distorção aqui no sinal não vai ser relevante no circuito, tá ok? Então essas aqui são as 4 vantagens, as 4 principais vantagens dos sinais digitais em detrimento dos sinais analógicos, tá ok? Então, em resumo, só para a gente finalizar aqui, a eletrônica analógica trabalha com uma variação infinita de tensão e corrente ao longo de uma faixa de valores. Vimos exemplos de sinais analógicos, como por exemplo o sinal sonoro, ou um sinal de vídeo, ou um sinal que represente a temperatura, uma variação de velocidade, etc. Então, são sinais que variam infinitamente dentro de uma faixa de valores. Esses são sinais analógicos. Os sinais digitais, eles não têm infinitos valores para variar, eles só têm 2 valores, ou ele é 0, ou ele é 1. E com isso, ele oferece as vantagens que nós estamos vendo agora. Ok? Então, muito obrigado e até a próxima.